Irmãos, nessa manhã nós vamos falar sobre mudança de reino. O versículo nosso, lá em Mateus 6,10, vem o teu reino. É a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, nos ensinou a fazer, e se Ele nos ensinou que nós devemos pedir ao Pai que venha o teu reino, é porque existe um outro reino. Tudo que eu vou falar aqui, confesso que eu procurei tentar arrumar alguma coisa diferente, mas não consegui. Eu vou repetir coisas que vocês já ouviram e vêm ouvindo ao longo dos anos, mas que o Senhor possa fazer, pela compaixão dEle, pela misericórdia dEle, fazer você talvez acordar para algumas coisas que às vezes nós temos ouvido e não temos praticado. Uma mudança de reino nesse tempo. Como nós vimos aqui, existe o reino de Deus, né? É um reino que não teve e não tem início e nem fim. É um reino eterno. Eterno porque é o próprio Deus. A nossa mente finita não consegue entender isso, que Ele não tem princípio nem fim. Mas um dia nós entenderemos em plenitude. Quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus é chegado a nós, é porque é possível ao homem viver a vida de Deus para toda a eternidade com Ele. Por isso que Ele nos ensina a fazer essa oração: venha o teu reino. Existe também o reino das trevas, que é um reino que teve início, porém não terá fim. Também será eterno, porque o seu governante, diz a Bíblia, será lançado num lago de fogo e enxofre que arderá por toda a eternidade. Ele iniciou-se lá no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus. E quando se rebelou, o Senhor o colocou para fora do céu, onde ele veio se transformar no diabo, o príncipe deste mundo, que diz a palavra. Todo ser humano que não tem em si o viver da vida do reino de Deus, ele está debaixo do domínio das trevas, que tem Satanás como seu governante. Então, quando falamos de mudança de reino, é uma mudança que existe e que só pode acontecer de forma unilateral. Ou seja, só se pode mudar do reino de Deus, do reino das trevas, que tem o seu governante Satanás, para o reino de Deus. É a única mudança que é possível, porque a Bíblia diz lá em João 6,36 que todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai o traz para o meu reino, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, de modo nenhum o tirarei do meu reino, de modo nenhum o lançarei do reino das trevas. Então, irmãos, entendendo que existem esses dois governos, esses dois reinos, eu lembro do que Paulo escreveu em Colossenses 1,13, que é o tema do retiro. Ele nos libertou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para nós entendermos ainda melhor acerca dessa mudança, faz importante a gente também ler um pouquinho mais à frente em Romanos 3:23. Por que nós precisamos ser transportados? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por que todos pecaram? Por que todos estão destituídos da glória de Deus? Lá em Romanos 5:12 também nos responde: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, irmãos, qual foi o homem pelo qual o pecado entrou no mundo? Adão. A desobediência de Adão lá no Éden. Por causa do pecado originado lá em Adão, o princípio, por causa disso todos os seres humanos pecaram, sem exceção alguma. Por herança de Adão, nós nascemos em pecado, e por nascermos em pecado, estamos destituídos da glória de Deus. Não interessa aqui, irmãos, qual é a condição do ser humano, se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, se é culto, inculto, se é idoso, se é uma criança, não importa. Uma criança, por mais inocente que ela seja, tão paparicada pelos pais, cuidada, todos nascem no império das trevas, porque todos pecaram e estão destituídos. E é por isso que Paulo escreve aos santos de Colossos, nessa primeira carta de Colossenses: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nessa manhã, em que as misericórdias do Senhor se renovaram, estão se renovando, porque assim diz a palavra, que cada manhã elas se renovam em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, que é o único capaz, eu não tenho poder nenhum, ninguém tem poder nenhum aqui, mas o Espírito Santo de Deus tem poder de me convencer, de te convencer, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o único que é capaz. E nesta manhã ele está aqui presente, pode ter certeza absoluta, como tem estado ao longo desse retiro. E nesta manhã ele quer te fazer essa pergunta, e que você possa, lá no íntimo, no fundo do seu coração, que você possa buscar essa resposta e responder a ele. Qual reino você pertence? Em qual reino você se encontra hoje? O reino das trevas ou o reino de Deus? O reino das trevas, onde subjuga, onde maltrata, onde te faz escravo do pecado, ou o reino de Deus, que traz luz à sua vida? Em qual reino? Irmãos, Paulo usa duas expressões neste texto. Ele usa império e reino. A tradução Revista Atualizada é a única que coloca essas duas palavras. E eu creio que aqui elas não foram postas de qualquer forma. É porque elas têm um significado que nos faz entender melhor,
essa questão que o Senhor quer nos mostrar acerca dessa mudança de reino. São duas palavras que parecem sinônimas: império e reino, porque elas têm um sentido de espaço, de uma extensão territorial. O reino, o império, qual é a extensão? Elas dão essa ideia. Mas aqui Paulo usa essas expressões para nos mostrar que elas representam dois sistemas de governo que existem no mundo, entre outros. Eu quero mostrar que esses dois, que têm características próprias e totalmente diferentes entre si, e fazer uma analogia ao mundo espiritual. É isso que Paulo quer nos mostrar. Historicamente, e de uma forma bem superficial, porque questão de história, vocês procuram o Michael, professor de história, de geografia também, eu não sei, geografia, mas ele é bom de história. E de forma bem superficial, o império, ele geralmente se estabelece à força, por meio de conquistas de um maior número possível de territórios, subjugando os povos, os habitantes desses territórios, ao senhorio de um chefe supremo, que é o imperador. Dessa maneira, o imperador governa. Ele governa além do seu próprio povo, os povos dos outros territórios, subjugando esses povos, em alguns casos até a língua desses povos, tudo é trabalhado em função do império, do imperador. Em contrapartida, existe um reino que se estabelece não por força, mas por um sistema legal em que o poder do governante, que recebe o título de rei, lhe é transmitido de geração em geração por um princípio de hereditariedade, de pai para filho, e de vitaliciedade, que muda quando morre. Esse rei, ele não está interessado em ampliar o seu território, ele está interessado em guerrear, grandes guerras, querendo subjugar povos. Esse não é o interesse nesse sistema. O que ele quer é governar bem o seu reino, entre aspas, porque existem reinos aí que não é por aí, mas o que interessa normalmente é ele governar os seus habitantes ao ponto de, querendo ver o bem deles, até ir à guerra se for necessário. É o caso que a gente vê na palavra de Deus, na Bíblia. Nós vemos muitos, nos tempos bíblicos, povos que eram governados por reis, nações chamadas de reinos. Então, irmãos, estabelecendo, bem grosso modo, essa diferença, esse conceito histórico, nós vemos aqui, esses dois sistemas com ações no mundo e que nos ajuda a compreender o mundo espiritual, a esfera espiritual. Se nós lermos Atos 9, do capítulo 1 a 2, Atos capítulo 9, no versículo 1 e 2, você vai ver lá um exemplo de uma atitude de um homem chamado Saulo, que nos mostra, e comprova essa realidade que eu estou falando. O texto diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco,
a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Irmãos, essa atitude de Saulo, que até então vivia no império das trevas, em perseguição aos que eram do caminho, nos faz entender, nos faz compreender essa mudança de reino, quando agora, não mais Saulo, mas Paulo, escreve lá em Colossenses, esse versículo que é nosso tema. Ele nos transportou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma atitude que mostra isso. Enquanto ele era do reino das trevas, ele agia de forma a perseguir os cristãos, agia de forma a perseguir o bem. Mas quando ele se transformou, porque algo aconteceu a caminho de Damasco, quando ele estava indo em perseguição aos que eram do caminho, naquele momento houve a sua transformação, o seu transporte do reino das trevas para o reino de Deus. Nesse exemplo, irmãos, de Saulo, Deus nos deixa claro que a atitude dele não se trata de uma atitude meramente terrena. Fica bem claro isso. E aqui ele nos mostra duas verdades. A primeira verdade é que existe um império, cujo governante não é um imperador de Roma, não é um imperador romano, mas é Satanás. Isso é claro nessa perseguição. E que também nós podemos ver aqui que a capacidade que tem daqueles que são dirigidos por este império, são guiados por este império, eles têm de subjugar as pessoas, de não permitir que a revelação da verdade chegue às pessoas, porque quem está regendo é Satanás, é o governante desse império, e ele vem para poder roubar, matar, destruir. Ele vem para cegar as pessoas, ele vem para tirar o entendimento das pessoas. Esse é o império das trevas. Paulo, lá em 2 Coríntios 4, no versículo 4, ele diz assim, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Os problemas que nós estamos vivendo, problemas que foram motivos de clamor, é resultado de pessoas que estão debaixo desse governo satânico, onde cega o entendimento e leva a pessoa a ser capacho dele, agindo como ele quer. Não é isso que Deus quer para nós. Será que você consegue se lembrar de pessoas aí que estão cegas espiritualmente? Pessoas próximas, não precisa ser, porque se formos olhar para o mundo tem números, mas pessoas próximas, dos lares de vocês, amigos de vocês. Na primeira carta de João 5,19 está escrito lá: o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. O papel do maligno, o papel do diabo é influenciar religiões, culturas e toda a sorte de comportamento. E ele faz isso muito bem, ele sabe fazer, com seus mais variados métodos. Irmãos, nós estamos vivendo dias de uma tremenda degradação moral, enorme.
sem precedente. Eu recentemente fui a São Paulo, passar um final de semana, eu e a minha esposa, e lá no domingo, como eles não têm muita opção de lazer, eles pegam aquela Avenida Paulista, acho que são quase 11 ou 12 quilômetros, e eles fecham aquela avenida de manhã, cedinho até a meia-noite, e aqui dali vira a área de lazer do paulistano, que mora naquela região. E ali naqueles 12 quilômetros você encontra de tudo, eventos, shows, a cada quarteirão você tem um evento. Os jovens sentados, chega à noite ali, aquela turma de jovens embaixo de um prédio, na beira de um condomínio, batendo papo, tocando violão, fumando droga, sei lá o que for. Também vi lá um grupo de crentes fazendo louvor na praça. Mas o que me chamou a atenção é que eu rodei um dia inteirinho lá, eu rodei aquela avenida 2 vezes e de volta. E a coisa mais difícil de encontrar, foi raríssimo, foi ver um casal heterossexual, um homem e uma mulher andando juntos. O que eu só via lá, e que escandaliza, porque quando eu vi que eu falei assim, gente, eu não acredito no negócio desse, como é que o mundo está? É só casalzinho de homossexual, mulher com mulher, homem com homem, em tudo quanto é canto. Eu quero aproveitar esse exemplo para dizer a vocês, meninos e meninas adolescentes que estão aqui, jovens, velhos também, cuidado, muito cuidado com essas coisas. Cuidado, adolescente, com o que anda passando na sua cabeça, com o que você está vendo. Cuidado com as influências ao seu lado. Fuja da influência negativa, porque isso vai te levar a caminho de morte, porque um relacionamento do mesmo sexo é abominação a Deus. É abominação a Deus. E tem muitos por aí, chamados crentes, que se dizem crentes, que estão entrando nessa, achando que não tem nada a ver, que se não for transportado para o reino de Deus, vai morar eternamente no inferno com Satanás e seus demônios. Essa é a dura verdade do Evangelho. É isso que o diabo faz, cega, dá outro entendimento, tudo é amor, e vai subjugando, escravizando as pessoas até atingir o objetivo dele. Eu aproveito aqui também para dizer àqueles, porque isso é muito comum. Aliás, ultimamente eu tenho sido muito questionado acerca do amor em algumas circunstâncias. Quando não se fala diretamente, fala por subterfúgios. Temos que amar, temos que nos dar, temos que ir, aquilo. Essa questão do amor, irmãos, nós precisamos entender. Precisamos entender. Deus ama o pecador. Eu tenho que amar o pecador, mas eu não posso compartilhar com o pecado. Deus não ama o pecado, Deus abomina. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A gente só olha o amor. Deus me ama. E como me ama? Passei um ano sonhando com esse retiro. Passei um ano sonhando com aquela descida lá, aquela rampa, para ver a alegria dos irmãos. Um ano sonhando. Vim para cá todo para testar, para poder ver se estava tudo certo. Tivemos no dia anterior ali olhando, tinha uns negocinhos na tinta agarrado, porque cai um cisco, a tinta passa em cima, aquilo petrifica, pode alguém descer e se arranhar, se cortar.
Então, meu Nilson, tem que mudar isso, porque senão vão me interditar, porque não dá para descer desse jeito. 1 ano. Mas na hora que eu vou lá descer e faço besteira, o amor de Deus me leva a minha cara para o chão. Porque eu bati com a cara no chão porque Ele permitiu. Por quê? Está fazendo besteira, as consequências. Você não precisa fazer isso. Então, irmãos, o amor de Deus é fogo consumidor. Ezequiel 33:7 diz: a ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia, vigia sobre a casa de Israel, sobre o povo de Deus, sobre o irmão. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e me darás aviso da minha parte. Você está ouvindo que é para você confrontar o pecador. Você não pode sentar com ele, passar a mãozinha na cabeça dele. Você tem que dizer: você está errado, você precisa mudar. Eu te amo, eu te aceito, mas você está errado. Se eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei de ti também. Nós vamos prestar conta a Deus. Fica brincando com Deus, não. Vamos prestar contas. Se nós somos discípulos genuínos, verdadeiros, se nós pertencemos ao reino de Deus, nós temos a luz, nós temos o discernimento do reino. E essa luz, esse discernimento nos faz entender como nós devemos agir. Nós somos chamados a ser luz nas trevas. E como luzeiros, nós devemos fazer tudo para levar a revelação de Cristo. É isso que a luz faz, clareia. Então, se eu sou luz, eu tenho que clarear o coração do pecador, para que ele possa entender o erro dele, que ele possa se arrepender, que ele possa se converter, para que ele possa sair desse império das trevas e ir para o reino de Deus. A segunda verdade que Paulo nos mostra é que existe um reino cujo governante é o Rei Jesus. Um rei que busca o bem-estar e a qualidade de vida do seu povo, dos seus habitantes, dos seus súditos. O Salmo 93, 1 a 2 diz que o Senhor é rei, o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. E aí diz em Romanos 14:17 o escritor: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus nos traz alegria. O reino de Deus nos traz paz. Se você não tem encontrado paz na sua vida, se você não tem sido alegre na sua vida, pensa se o seu problema não está em estar habitando em um reino errado. Irmãos, no mundo terreno ou natural, cada nação tem suas características próprias. O Brasil tem suas características, os países da Europa têm suas características, cada um tem suas características, que as identificam. E no mundo espiritual, isso também acontece. Da mesma forma que as nações terrenas, tanto o império, não falar que as nações terrenas, tanto o império, no mundo espiritual, tanto o império das trevas, quanto ao reino de Deus, também tem características pelas quais nós conseguimos identificar os seus habitantes. Características nós podemos identificar que reino é. E aqui eu quero citar 3 características. A primeira característica que identifica a qual reino uma pessoa pertence
é a lei. 3 características: lei, o idioma e a bandeira. Quero falar sobre essas 3 características. A lei. A gente pode conceituar lei como um código de conduta que rege a vida dos cidadãos numa sociedade. Um código de conduta. A lei do império das trevas o que nós podemos ver de lei do império das trevas? Viva a vida como você quiser viver. Essa é a lei que rege os habitantes do reino das trevas, aqueles que são guiados por Satanás, o seu governante. Viva a vida como você quiser. Irmão, se você está nesse retiro, no mínimo, entende o que é a igreja como corpo de Cristo. Você deve saber que no ambiente da igreja, eu estou falando para aqueles que se dizem filhos de Deus, aqueles que se dizem crentes, que professam crer em Jesus, que entendem o que é corpo. No mínimo vocês têm que entender que no ambiente da igreja existem autoridades as quais Deus delegou, colocou no nosso meio para administrar e orientar a igreja dele. E aqui eu quero fazer uma menção, eu não estou dizendo que se você se enquadra em alguns exemplos que eu possa citar aqui, que você está no reino das trevas, não é isso que eu estou dizendo. Mas existem características que talvez você, como filho de Deus, não está percebendo e está agradando o diabo e está perdendo a sua bênção. Às vezes eu percebo, não são poucas vezes, como é que existem pessoas, como é que existem irmãos que não dão a mínima para as orientações que são repassadas por essas autoridades. Parece que olham para o Eli, Odilon, Norival, Peron, Carmin, como os bananas que estão aqui, não sei nem por que estão. Porque eu faço o que está na minha vontade de fazer. É triste ver isso, porque não são atitudes de súditos do rei. Não são poucas situações em que pessoas agindo sem o mínimo senso de submissão e respeito a essas autoridades da igreja, não são poucas. Às vezes nós temos direcionamentos, irmãos, tal dia nós temos a reunião tal. Aí as pessoas sabem o que fazem? Se eu gostar dessa reunião, eu vou, se eu não gostar, eu não vou, não tem nada a ver com isso. Marca-se um Vitória Jovem, aparece 5, 6, porque o resto faz o que quer fazer. Ah não, eu vou lá para Camburi, eu vou lá para o show não sei de quê, eu vou lá não sei para onde. Isso não é atitude de um súdito do reino de Deus, porque primeiramente você tem compromisso com Deus, com a igreja dele. Isso é problema para você mesmo. Você não está percebendo isso agora, mas lá na frente você vai ver o problema. Lá na frente você vai ver. São pessoas que fazem o que querem. E assim, irmãos, quantos exemplos eu poderia citar aqui que não vou citar?
31 de dezembro mesmo. Cadê o fulano? Não vai fazer isso não? Ah não, ele disse que ia viajar. Você nem sabe onde é que o cara está. Nada. E ainda por cima carrega outros com ele. Se você só sabe depois se você perguntar. Isso é corpo. A minha mão sai do meu corpo, me larga o corpo aqui, não sai. O meu corpo anda junto, a igreja tem que andar junto, porque a igreja é corpo de Cristo. Se você não entender isso, é difícil. E aí eu admiro, não é para encher bola dela não tem necessidade disso, né? Mas eu admiro a Jennifer. A Jennifer um tempo atrás, ele ligou lá para mim, eu estava trabalhando, ligou ela, pai, minha querida. Aí veio me perguntar se ela poderia ir pregar num lugar aí, e convidaram ela para pregar. Eu falei, claro, meu irmão, pode ir, vai com Deus, Deus te abençoe. Tudo bem que eu fiquei com medo de dizer não. Me deu vontade de dizer não, para ver se ela iria ou não. Porque tem aqueles às vezes que fazem só para dizer, ó, eu sou. Mas na hora que você diz o contrário do que ele quer ouvir, se vira, vou fazer o que eu quero. Mas eu tenho certeza, se eu dissesse não para ela, não iria. Certeza absoluta. Amém, gente? Amém, gente? Então, irmãos, talvez nesta manhã, talvez nesse retiro, você possa ter vindo aqui, inclusive, não preocupado com venha o teu reino. Talvez você possa estar aqui nesta manhã, possa estar curtindo todo esse retiro, por causa das maravilhas do sítio, por causa de tudo aquilo que o sítio tem para te oferecer, de lazer. Talvez você esteja aqui não por causa do primeiro lugar, que é buscar o Senhor. Talvez você sabe por que você veio aqui. O certo, irmãos, que esse viver, de quem vive assim, é próprio daqueles habitantes dos reinos das terras, que fazem o que querem. Essa é a lei deles. Fazem o que querem. Existem aqueles que são os críticos de natureza. Eu estou falando aqui, se bobear, já anotou uns 10 problemas para daqui a pouco começar a escrever, começar a falar, fomentar a cabeça do outro do lado, e vai. Típico do habitante que tem Satanás como seu governante. Porque a atitude de um filho de Deus, não concordar com alguma coisa, vem aqui, conversar comigo. E se eu estiver errado, eu vou voltar aqui e vou dizer para vocês que eu errei. Irmãos, a lei desse império leva o indivíduo a fazer aquilo que às vezes não é nem por maldade, mas porque ele acha que é correto. Aquilo que está de acordo com o que convém a ele. Tem pessoas que às vezes fazem errado, irmãos, não é porque é ruim não, mas é porque está achando que aquilo que está fazendo está certo. Você não vê, por exemplo, o Marcinho, quando eu trouxe o frango congelado colocando na minha cara, ele fez o que era certo. Eu precisava de algo gelado. Só que o mais correto seria o gelinho. Irmãos, nesse império das trevas, o que prevalece ali é um estilo de vida totalmente incompatível com aquilo que o Senhor nos mostra acerca do reino dele. É um estilo de vida que tem acarretado as mais variadas consequências que estão à vista de todos nós. Pessoas orgulhosas,
Aquele que não está debaixo da orientação, da submissão, da humildade, da presença de Deus, no reino dele, se torna um orgulhoso, enche o peito. Eu só gravei bem aquilo que a Dilce falou aqui sobre as crianças. Ele diz, né? A simplicidade que Jesus requer das crianças. Nós temos que aprender como as crianças. Mas nós não, nós somos os sábios, somos os todos poderosos. Nós não baixamos o nível. Isso não é atitude, isso acarreta esses problemas: orgulho, temores, ansiedade, depressões, enfermidades. Quantas enfermidades por causa de pecado? Aí você diz assim, você está naquela dizer que enfermidade é pecado? Vai viver na prostituição lá fora, pega uma AIDS, o que é isso? Consequência do seu pecado. Ódios, crimes, roubos. Aí as consequências de que tem debaixo dessa autoridade. Rouba, daqui a pouco está preso, perde a sua liberdade. O ano que vem está lá vendo o sol nascer quadrado e lembrando, puxa vida, aquele escorregador tão maravilhoso, perde a bênção, perde a alegria. Quantos problemas familiares nós vemos? Então, irmãos, essa lei do viva como se quiser foi a vida que Paulo, que quando ainda era Saulo, vivia. Ele diz lá em Efésios 2:2-3, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, o curso de um mundo dominado por Satanás, curso do mundo liderado pelo príncipe deste mundo. E aqui diz, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E Tito 3,3 diz, pois nós também outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, sexo, bebida, volta, vai embora, prazeres, pessoas que estão trocando prazeres pelos lugares mais excelentes da presença de Deus. Renuncia o privilégio de governar uma igreja por causa de um prazer. Você vê o que a sutileza do diabo faz. E as pessoas acham que não tem nada a ver. Estou falando besteira aqui. A lei do reino de Deus, irmãos, em contrapartida é o quê? Viva como Jesus quer. Essa é a lei do reino. Aqueles que são discípulos verdadeiramente autênticos, aqueles que amam a Jesus com todas as suas limitações, porque nós somos limitados, somos cheios de problemas. Com todas essas limitações, procuram viver uma vida como Jesus espera que ela seja vivida. A gente procura, a gente luta em obediência à palavra dele. Tem coisas que a gente gostaria de fazer, puxa vida, como eu gostaria de fazer assim, mas eu não faço por quê? Por amor à palavra dele. E mesmo que a palavra dele talvez mostre para a sua cabeça que não é muito problema, mas pode ser problema para o seu irmão. E quando eu dou a mínimo para o irmão, eu estou vivendo a lei satânica do príncipe das trevas. Eu vivo a minha vida. O outro que se vira, aprenda a viver.
que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, ou seja, o meu reino está em vós. Mas ele diz o que? Se vós permanecerdes na minha palavra. Domingo que vem não, mas se eu não me engano o outro, eu vou falar para a igreja sobre Mateus 7, uma coisa que eu tive muita vontade de falar e nunca falei. Muitos naquele dia, onde me chamar Senhor, Senhor, que não entrarão ao reino de Deus. Todo mundo acha que está fazendo a vontade de Deus, todo mundo acha que está bem na fita com Deus. Mas o interessante é que a Bíblia, que Jesus disse que muitos naquele dia, muitos, a porta é estreita, são poucos que passam. Então tem alguma coisa errada nisso. Ou Jesus está errado, tem que abrir a porta, ou então nós estamos errados. Ó. Existe erro no nosso meio. Você tem permanecido na palavra? A palavra tem sido o guia da sua vida? Palavra de Deus, irmãos. Não tem por onde nós escapulirmos. Se nós quisermos viver uma vida que agrade ao Senhor, nós temos que viver lendo, buscando, meditando a palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola, ela é o nosso GPS, ela é o que vai nos dar a direção. Erramos porque não conhecemos a palavra, e você será cobrado disso lá, porque o Senhor vai olhar para você, você tinha a palavra, você tinha os profetas, você tinha todo mundo lá, você não ouviu porque não quis. Como tem sido as suas ações no seu dia a dia? Tem pessoas que estão aqui que eu não vejo há séculos, em reunião nenhuma na igreja, mas resolveram aparecer. Permaneçam, porque esse retiro todinho está falando sobre o reino. Muda de vida, joga por terra seus achômetros, reviste de humildade. Não está satisfazendo a mim, não. É a sua vida, a minha vida que necessita disso. É a minha vida, nós necessitamos de Deus. Deus não precisa da gente, mas nós precisamos dele. Irmãos, ou melhor, Paulo, acerca dessa mudança de vida, acerca dessa mudança de reino, ele diz lá em Gálatas 2:20, um versículo muito conhecido, mas atenta mais uma vez, quando ele diz assim, agora, depois que eu saí das trevas, depois que a luz brilhou, depois que eu conheci o reino de Deus, não sou agora mais eu quem vive, mas agora é o governante deste rei que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, quando a lei do reino de Deus é aquela que aponta a direção a ser perseguida, a ser percorrida pelos seus habitantes, o objetivo principal desses habitantes é ter bem firme na sua consciência um propósito de viver uma vida focada em como agradar o rei. É o foco. A vida de alguém que vive no reino de Deus é uma vida transformada. É uma vida transformada. A segunda lei, ou a segunda característica que identifica a qual reino você pertence, a qual reino nós pertencemos, é o idioma. A maneira de falar demonstra o que a pessoa tem no coração. A maneira de falar. Conversa aqui. Talvez para alguns a conversa aqui é uma.
lá fora é outro. Aqui não tem piada. Quando muito, uma piada inocente, que nos faz rir, que nós somos vivos, não é problema. Mas lá fora, se bobear, com as piadas obscenas. Por quê? O reino de Deus, a gente não vê por aparência. Não adianta você dizer uma coisa e lá fora ser outra. O reino de Deus a gente vê através das ações, né? Então, irmãos, lá em Mateus 12:34, Jesus diz assim: ó, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Não tem jeito, aquilo que está dentro do seu coração é o que você vai falar. Se o seu coração está cheio da presença de Deus, você vai falar as coisas que edificam, vai falar as coisas concernentes ao reino. Mas se o seu coração está cheio de imundícia, o que você vai falar são as coisas do reino das trevas. Observando, irmãos, o idioma, uma pessoa fala, é possível identificar qual reino. É possível. Observe os seus amigos. Observe. De vez em quando eu ouço lá fora. Aqui dentro o cara é tão bonito. As palavras tão. Eu chego lá fora, às vezes estou conversando. Puta que eu pariu. Vai embora. Outras coisas. Né? Então, irmãos, vamos prestar atenção nessas coisas. Lá fora nós somos luz e claridade. O idioma do império das trevas, irmãos, é reclamação, murmuração, queixa, lamento. É só isso que existe aí fora. Só isso. Eu quebrei a cara ali dentro aquele dia. Por incrível que pareça, saí da água só preocupado com a minha mulher, que ela ia ver, que ela ia reagir, preocupado com os irmãos da Laurenzinha, eu falei, caramba, olha a aposta que eu fiz, entendeu? Mas cara, eu saí feliz, passei esses dias todinho aqui sem curtir nada, feliz, porque eu vi um acidente como algo que Deus usou para levar segurança para os irmãos. Porque se isso não tivesse acontecido, aquela loucura teria continuado. E coisa pior poderia ter acontecido. Glória a Deus. O súdito do reino de Deus, ele tem contentamento em qualquer situação. O idioma, irmãos, do reino das trevas é reclamação do governo a toda hora. Toda hora se reclama. Você abre no Facebook, cara, você não vê uma palavra pedindo oração para o governante, nada. Se puder botar e pisar em cima, se pisa. E a Bíblia ensina isso. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Se o cara não vale nada, é problema dele com Deus. Deus vai tratar com ele, nem que seja no último dia. Mas não cabe a nós fazer isso. Porque quando você está lá no seu serviço, você está lá na sua escola metendo pau no governo junto com o outro que está lá que não conhece aquilo metendo pau, qual é a diferença que existe nisso? Ele diz assim, esse é um crente que diz crente, todo domingo ele me chama na igreja dele, né? Gasta, né? Mas ele faz o que eu faço. Qual é a diferença? Esse não é o idioma do reino. O idioma do reino de Deus, irmãos, é louvor e gratidão. É louvor e gratidão. Em tudo dá graças. E louvor não significa somente cânticos ou músicas. A música é apenas uma maneira de se expressar o louvor. Louvor é contentamento, é gratidão ao Senhor por tudo. Diz o salmista, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, que eu darei.
Ele não sabia nem o que fazer para agradar a Deus, por tudo aquilo que Deus tinha feito. Será que você pode falar isso nesta manhã? Será que pelo menos você percebe? Pelo menos será que você percebe as coisas que Deus fez na sua vida? Porque se você não percebe, você não será grato nunca. A linguagem do reino é a linguagem que constrói, que edifica. Tiago 2,12 diz: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, uma lei que só existe no império, no reino de Deus. A liberdade em Cristo, o amor do Senhor. Só nesse reino. A terceira característica que nós podemos identificar a qual reino uma pessoa pertence é a bandeira. Se botar um monte de bandeira ali das nações, eu vou reconhecer algumas, mas aquelas bandeiras nos identificam o país. Não precisa nem do que algumas traz escrito. Aliás, né, a do Brasil, se a gente for tentar reconhecer pelo que está escrito, a gente não vai entender o que é aquilo, né? Mas só em você olhar para a bandeira, as cores, a disposição das cores, você identifica. Então, irmãos, a bandeira do reino de Deus qual é? Qual é a bandeira do reino de Deus que nos identifica de cara que pertencemos a esse reino? É o amor. O amor aos irmãos. Por isso que não pode haver briga, rixa. Pode. Nós temos que acertar as divergências. Deu um problema, um certo problema. Não adianta só orar. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa, vivendo problema, dificuldade com o irmão. Não, porque eu orei, eu fui orar, não sei o que, pessoal, não tem valor nenhum essa oração sua. Se você não perdoar, se você não for lá resolver seu problema, pode até parar de orar, que Deus não está nem escutando. Tem hora que a gente se esconde atrás da espiritualidade da oração. Ai, irmão, vou orar. Ai, não mexe o dedo para fazer o que tem que fazer. É preciso agir. É preciso agir. A oração vem para facilitar a ação. Você ora, quando você vai agir, o Espírito de Deus entra ali, e promove a reconciliação, promove o acerto. Porque quem promove é Ele. Por isso nós precisamos de orar. Inclusive a Bíblia diz que nós devemos amar não só os irmãos, mas os inimigos também. Os inimigos. Jesus diz lá em João 13,34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Essa é a bandeira que nos identifica, é o amor. O amor é o sinal visível, claro, que nós somos deste reino, pertencemos a esse reino glorioso. Não é a doutrina ensinada, não é as vestes, não é o cabelo, nada disso. Porque tem muitos por aí que não pode usar isso, pode usar aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque se está dentro desses conformes, ele é do reino. Não é. Agora, o que é amar? O que é amar? Primeiro, amor não é sentimento. Então, o amor é algo terrível. Porque tem hora que você tem que pedir a Deus graça e capacidade para lidar com situações que estão totalmente fora do sentimento.
Totalmente fora. E mas aí eu pergunto, será que amar são apenas expressões de afeto, de carinho, de beijinhos, de abraços, e fazer vista grossa para todo qualquer tipo de atitude degradante do ser humano, em nome desse tão grande amor? Será que é isso? Não. João 3,16 diz lá, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só o amor de Deus. O amor dele é tamanho, de tal maneira que ele deu o Filho dele para morrer na cruz. Imagina Deus olhando o Filho no sofrimento até a cruz e na cruz. Imagina o Pai olhando o negócio daquele. Mas ele fez isso o quê? O versículo diz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Portanto, o amor dele foi tão grande de mandar o Filho morrer como um miserável pecador como eu. Olha o tamanho do amor. Mas, se eu não olhar para a cruz, não olhar para Jesus, não aceitar Jesus, ele vai me mandar para o inferno com todo o amor dele. Irmãos, Deus é a mais pura expressão de amor, pelo fato dele ser amor. Deus é amor. Entretanto, ele também diz lá em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E aí? Será que Deus não ama essas pessoas que estão passando pela porta larga? Será que Deus não ama? Será que Deus não pode chegar lá, meu filho, não é essa porta não, vem para cá? Será que Deus não ama? Deus ama, mas está deixando. Vão assumir as consequências do ato de rebeldia contra Deus. E a consequência é a eternidade como governante das trevas. Você quer isso para você? Por onde você está caminhando? O fato, irmãos, é que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Abomina. Ao ponto, inclusive, de nem ouvir as orações de alguém. Porque Ele diz lá em Isaías 59,2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus é amor, não é? Ai, Júlio, você não está amando não, tadinho. Primeiro venha conversar comigo, para saber o que está acontecendo, para depois falar. Paulo, o apóstolo do Senhor, teve aquele homem que teve as mais excelentes revelações de Deus, que subiu até o terceiro céu, que viu coisas que não tinha condição de falar, que não podia falar. Esse homem, tratando com a igreja de Corinto, ele escreveu o seguinte lá em 1 Coríntios 5,11. Olha o que ele escreveu: amorosos, aqueles que se derretem por amor. Olha aqui: vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, o que Paulo diz? Nem ainda senta com ele para comer junto. Paulo não tinha amor, não? A vida de sofrimento de Paulo pela igreja, as prisões, os açoites por amor. Não tinha amor com uma pessoa como essa, não? Deixa o cara de lado, para ele aprender, para ele ver que ele está errado, ele precisa de se consertar. Porque se fica todo mundo em cima, paparicando, passando a mãozinha, compartilhando inclusive com ele as desgraças dele, o que vai dar no coração dele? Está tudo bem, todo mundo me aceita.
todo mundo me aceita. É isso que Paulo quer. É a forma de tratar. Isso é amor. O deixar de lado é amor. Deixa de lado e vai orar. Vai fazer o que tu consegue fazer. E só Deus pode fazer. Nós possamos entender que o verdadeiro amor é muito diferente de atitudezinhas humanas. Atitude humanista. Bem diferente. Amar é tratar o faltoso até ganhá-lo. Não interessa qual seja o tratamento. Tem que se ganhar. A bandeira do império das trevas, irmãos, é o egoísmo. Eu amo a mim mesmo. Estou preocupado com a minha vida. Não estou nem aí para o meu próximo, nem aí para ninguém. Onde está o amor que Jesus nos ensina que nós devemos amar ao próximo? Que é o segundo mandamento. Quando eu penso assim, quando eu ajo de formas inconvenientes, quando eu faço coisas que possam escandalizar o meu irmão, qual o problema dele? Uma vez eu ouvi, o cara com 30 anos de evangelho já está se escandalizando ainda. E daí? O cara pode ter 30, 50 anos se escandalizar sim. O fato é que, se aquele tem 30, 40, 50 anos, tem um que está começando agora. Porque a igreja é um conglomerado. Cada dia chega gente. Tem gente de todas as maneiras aqui dentro. Penso em mim, não estou nem aí para ninguém. Está vendo? Contando comigo, está tudo certinho. Paulo diz lá em Filipenses 2,4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Temos que nos preocupar com os outros. O corpo se preocupa. Quebrei minha cara aqui, tive que dormir esses dias todinho, cara para cima, eu nunca consegui dormir de barriga para cima. Acordava de madrugada com a boca que parecia até a língua da onça que eu passei lá lá de Poço Ácido. Você fazia assim, ó, para poder conseguir buscar a saliva para poder molhar a boca. Aquele ventilador em cima. Mas, em função da minha cara quebrada, todo o meu corpo tem que agir em função dela. Na hora de tomar banho, minhas mãos tem que ter cuidado, lavar o rosto. É corpo. É corpo. Quem é do corpo, quem é do reino de Deus, se preocupa com o próximo. Então, irmãos, como podemos ver, o império das trevas é totalmente diferente, possui valores totalmente diferentes do reino de Deus. São opostos. O império das trevas pensa-se de uma maneira, porém, quando nós somos transportados para o reino de Deus, os pensamentos são outros, as ações são outras, totalmente diferentes. Saulo estava a caminho perseguindo cristãos para encarcerar, para matar. Quando ele encontrou o reino de Deus, ele agora passou a pregar o evangelho, passou a ser aquilo que ele estava sendo, ou melhor, passou a ser perseguido, não mais aquilo que ele era. Agora passou a ser perseguido. É a mudança de reino. Esse é o nosso retiro, irmãos. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E para vir o teu reino, irmãos, só depende de você. Para você receber o reino de Deus hoje, se você não tem, para você viver com uma qualidade melhor desse reino hoje, não precisa de chororô, não. Não precisa de um final de reunião para estar aqui chorando. Não precisa disso, não. Precisa de postura. Precisa de você ouvir o que você está ouvindo
de coração, com temor ao Senhor, e dizer assim: isso é uma verdade, eu preciso mudar, eu decido aqui agora que eu vou mudar, e sair daqui de forma diferente, com um propósito, um novo propósito na sua vida, porque chororô, emoção passa. Não é que o quebrantamento não venha também com choro, pode vir, mas isso não é a condição. Certa ocasião, a Deus falou aqui, né? Algumas crianças foram levadas a Jesus para que ele as tocasse. E os discípulos, não querendo deixar, querendo impedir as crianças, né, foram repreendidos por Jesus, dizendo para eles, né? Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por que Jesus disse isso para aqueles discípulos? Por que Jesus disse que se eles não recebessem aquela reino de Deus como uma criança, que eles não conseguiam entrar? Porque, irmãos, é necessário que nós aprendamos toda uma nova maneira de se viver no reino de Deus. Porque quando você vem do reino das trevas, você só vem com desgraça na sua vida. Você vem com toda uma cultura, com todo um aprendizado, com toda uma vivência de vida deturpada, errada. E agora você precisa de adquirir uma nova maneira. E é por isso que Jesus disse que você tem que ser como uma criança, porque uma criança, isso aí é inocente, ela está aprendendo. Tudo que você fala para ela tem humildade, ela ouve. Nós não podemos manter mais os mesmos conceitos, mais a mesma vida, nós não podemos. A vida que a gente tinha antes acabou. Isso pertencia ao reino das trevas. É por isso que o Senhor também nos ensina, por meio de Paulo, a renovarmos a nossa mente. Romanos 12: não vos conformeis com este mundo que pertence ao reino das trevas. Você não pode se conformar com isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Do vosso entendimento de quê? Do entendimento do reino de Deus. E aí sim, experimentais, para que vos experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai experimentar qual é agora a nova vida. Experimentar o que é de bom, o que é puro, o que é perfeito. Então, irmãos, precisamos renovar a nossa mente. Precisamos permitir que Ele nos transforme à medida do caráter do governante do seu reino, que é Jesus Cristo. Precisamos. Quando uma pessoa verdadeiramente entende isso, quando uma pessoa, alguém entende verdadeiramente que ele faz parte do reino de Deus, ele esquece, ele renuncia tudo que ele tinha para trás, tudo que ele fazia no império das trevas, ele joga fora. É o que Paulo fez em Filipenses 3:5-8. A Bíblia diz acerca de Paulo: circuncidado ao 8º dia, um judeu, cumpridor da lei, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim, olha só o que ele diz, o que para mim era lucro, que eram essas coisas, passei a considerar como perda,
Por causa de quem? De Cristo. Por causa de quê? Do novo reino. Porque agora ele conheceu o novo reino. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, comparado à glória que virá no reino eterno, na sua máxima plenitude. Ele considerou tudo como esterco, porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Que coisa linda! Um súdito do rei, ele não sente mais prazer do passado, ele sente nojo do passado. Nós vemos aqui Paulo considerando tudo isso como esterco, como merda. E merda fede. Será que você está sentindo a catinga da merda que possa ainda estar na sua vida do passado? Será que você está sentindo esse cheiro? Porque é isso que nós precisamos sentir. Porque quando você entra no banheiro, e como o irmão Rod hoje está fazendo 5 anos, vou dizer o que ele diria aqui: entra no banheiro todo cagado, você sai na hora, você não fica lá dentro, porque está fedendo. Você quer entrar num lugar cheiroso, limpo, gostoso. Então é isso que nós temos que sentir quando nós, nas nossas ações, fazemos algo que é do reino das trevas. Será que nós temos sentido nojo desse passado? Ou esse passado está tão presente, é tão real ainda no nosso presente, que nós não estamos percebendo a diferença? Se alguém está vivendo esse passado e não tem sentido diferente, provavelmente seja porque, se você não se encontra no reino das trevas, é porque você ainda não reconheceu que no reino de Deus a vida é infinitamente melhor. E aqui eu quero fechar essa palavra dizendo que todo homem pertence a um lugar. Todo ser humano ao redor do planeta pertence a alguma nação. E por assim ser, ele possui uma nacionalidade. E é obrigado a aceitar e conviver, com as leis do local em que ele vive. E quando nós falamos no mundo espiritual, não é diferente. Se você hoje se encontra no reino de Deus, eu não sei se a palavra certa seria dizer que você é obrigado, mas você tem o dever de viver as leis deste reino. Toda alma pertence a algum lugar, e no mundo espiritual só existem esses 2 lugares: o império das trevas e o reino de Deus. O império das trevas, onde seu governante Satanás subjuga, te cega, te leva para os caminhos mais tenebrosos. E o reino de Deus, e o governante, nos dá entendimento, nos dá clareza, nos mostra o caminho a seguir, nos livrando de todo mal. O império das trevas é o mundo, é o local em que todos nós um dia nascemos, automaticamente. Todo ser humano, ao nascer, automaticamente passa a ser influenciado pelos poderes do imperador deste mundo, que jaz no maligno. Nele o que vale é o próprio interesse,
é a busca do prazer, é a discórdia, vai embora. E o reino de Deus é este lugar, nós temos falado aqui, não um lugar físico, mas uma vida que está dentro de nós, que por conseguinte reflete aonde nós estamos. Como disse a Deus, a sua casa, a casa onde você mora, é o reino de Deus. E como habitante deste reino, o que vale, o que interessa, é a busca, em primeiro lugar, da justiça de Deus. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E o temor ao Criador, procurando fazer a vontade dele. Qual deles você pertence? Saia daqui nesta manhã, em nome de Jesus. Nós tivemos agora uma semana de problemas, 15 dias de problemas aí com a polícia. Vocês viram lá quantos mortos? Alguns procuraram rixas entre bandidos, mas alguns que encontraram uma abelha perdida, uma bala. Aquele dia que eu desci ali, depois que aconteceu aquilo, eu fiquei pensando, o que é a vida, gente? Um ano uma expectativa, uma alegria tremenda, mais maluco ainda pelas besteiras feitas, e numa fração de segundo eu podia estar morto. Descer rindo, gritando, bati dentro da água, poderia ter ficado lá com o pescoço quebrado. O que é a vida? Pensa nisso. Nós vamos sair daqui agora, daqui a pouco nós vamos brincar. O que é a vida? A gente não sabe o que pode acontecer no minuto seguinte, ninguém aqui sabe. Mas se você estiver firme e seguro no reino de Deus, aconteça o que acontecer, você vai estar com Ele. Será triste para quem fica, mas será um prêmio para quem vai. É o que Paulo dizia: o meu desejo é partir e estar com o Senhor, porque é infinitamente melhor. Mas por amor a vocês eu fico. Então, irmãos, por que trocar o maravilhoso pelaquilo que vai só te levar ao prejuízo? Vamos atentar para essas coisas, não brinca com Deus não. Só existe, irmãos, a possibilidade para alguém mudar de reino, e essa possibilidade está na triste e gloriosa cruz do Senhor Jesus. Existe uma possibilidade, a mudança de reino. Como é que eu mudo de reino? Só por meio de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina, irmãos, que na cruz Jesus deu o direito a todas as pessoas, do mais terrível assassino, expressado na figura do ladrão na cruz, até o mais, sei lá, bondoso. Ele deu oportunidade para todas essas pessoas terem acesso a esse reino. O caminho que te leva do império das terras para o reino de Deus passa pela cruz de Cristo. E isso, irmãos, o preço foi alto para Ele, mas para nós é gratuito. Basta apenas que você creia nesta realidade, nesta verdade. Creia por fé. A mensagem do Deron é exercitar a fé. Sem fé, irmãos, sem fé na morte, na ressurreição de Jesus, ninguém vai sair do império das trevas. Não tem jeito.
No momento em que uma pessoa que se encontra no império das trevas, nesse exato momento, quando ele acredita, quando ele olha para Jesus, e ele confessa com sua boca, com seu coração, que Jesus é Senhor. Irmãos, não adianta me dizer: eu creio que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor da sua vida. Então faça tudo o que Ele queira que você faça, porque senão Ele não é seu Senhor. É Senhor da boca para fora. É salvo quem crê em Jesus, mas quem crê obedece, porque ele está crendo em quem? Ele está crendo no Senhor, que tem algo para nós, especificado na palavra dele. Então, se eu creio em Jesus, eu creio na palavra, eu creio que ele diz que eu tenho que deixar de ser safado, que eu tenho que deixar de ser safado, que eu tenho que deixar de ser mentiroso, que eu tenho que deixar de querer beneficiar em algumas situações. Nós somos chamados a uma vida de retidão. De retidão. E aqui vale lembrar como adquirir, essa fé. É o que Deus falou, através da leitura. A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como você vai ter fé se o que te proporciona fé não está te alimentando, que é a palavra dele? Que verdadeiramente nós possamos entender que ninguém entra no reino de Deus quando simplesmente se entra em algum lugar, porque o reino de Deus não é um lugar físico. Não adianta chegar no domingo e enfiar a Bíblia debaixo do braço e dar a reunião da igreja. Não adianta chegar na época de carnaval e resolver aparecer aqui para o retiro. Nada disso vai te levar para o reino de Deus, porque o reino de Deus é a vida de Deus dentro de mim, e a vida de Deus dentro de mim me constrange a fazer tudo aquilo que alegra o coração dele. Jesus ensinou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Já foi dito aqui, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Quando é que vem o reino de Deus? Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ali ou ele lá, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele está dentro de você? Decida-se nessa manhã a seguir a Jesus diariamente, porque o que vai mostrar para você e para os outros que você é um ser celestial, que você pertence a esse reino, não serão os lugares que você frequenta, mas será a vida que brota de você. E se essa vida que brota é a vida de Cristo, essa será a sua marca. Paulo em Efésios 5:8-9 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Negue mesmo. É um apelo que eu faço a você nessa manhã. Negue tudo que você valorizava nesse império das trevas. Tudo. E que não está de acordo com os princípios de Deus. Jogue isso fora. Permita que o Espírito Santo de Deus te guie diariamente. E aí você andará sempre em vitória, porque você estará trilhando os caminhos do Senhor. Amém?